Antes de começar, eu já vou pedir para vocês se inscreverem no canal aqui embaixo, deixa o like no vídeo se você curtir, espalha para os amigos, façam o que quiserem, mas simplesmente só façam o bem em relação a isso. Vamos espalhar literatura e cultura por onde quer que a gente consiga e possa, porque eu ainda acredito de que alguma hora ou outra cultura e literatura vai ser o que vai ser a nossa salvação. Sem mais delongas, vamos falar hoje sobre A Estrada Verde, esse romance da Anne Enright, que simplesmente, apesar de ser uma obra muito pequenininha de 270 páginas, você pode ver que tem bastante quotes aqui, como geralmente pessoas, vamos colocar assim, que não entendem muitos termos, quotes significam o quê? Sabe aquelas letras ou simplesmente palavras ou frases que um personagem fala e daí você fala, caramba, gostei daquilo, vou escrever. Eu, pelo menos quando eu estava na sétima série, escrevia em um caderninho que eu tinha, eu ainda tenho algum aqui do lado que eu escrevo vez ou outra, mas quote nada mais, nada menos é do que aquelas passagens preferidas de frases que a gente gosta. Então, basicamente é isso que eu coloco aqui. E nesse livro a gente vai ter bastante quotes. Mais do que quotes, vamos ter bastantes momentos em que realmente você se pega vendo de que, olha, isso daqui é uma ótima história e isso daqui está se desenvolvendo de uma maneira surreal, de uma maneira tão boa que eu não vou conseguir não marcar. Então vamos partir da premissa que é o quê? É um livro que se passa na Irlanda nos anos 80, certo? Que vai ter como foco, o principal, pelo menos na minha visão, essa matriarca que é a mãe de uma família que tem 4 filhos, que são os que são divididos os capítulos do livro. Então, cada capítulo, antes do final, é dividido entre o primeiro filho, depois tem uma filha, o capítulo de um outro filho, o capítulo de outra filha, e daí vem um capítulo final onde todos, de uma maneira ou outra, se juntam para aquele velho acerto de contas na época do Natal. Então, a gente pode ficar esperando bastante sobre isso. Espere bastante resolução de conflitos familiares, porque é disso do que isso daqui se trata. E também, além de conflitos familiares, conflitos internos que são destinados dentro de uma família ou que se acabam traumatizando ali dentro, sabe? Acabam sendo causados dentro do seio familiar, mesmo quando você não está mais no seio familiar. É o que basicamente fica explícito aqui. A gente acompanha a história desses 4 filhos que vão colocar aqui suas impressões a partir do que ocorreu durante um período de suas vidas enquanto moravam com a mãe e logo depois também sozinhos, mas como isso ajudou a definir eles e como que não importa para onde você vá, não importa para onde você fuja, não importa o que você faça, a partir do momento em que você tem que resolver uma pendência final familiar, você ainda vai ser meio que colocado contra a parede, contra aquilo, e aquilo sempre vai te fazer lembrar uma coisa ou outra em relação do que você não deixou resolvido. Então, Irlanda, nos anos 80, e daí o que acontece? A gente tem um personagem aqui que, pelo menos para mim, os que mais chamaram a atenção foi o Dan e a Hannah, porque a passagem da Hannah para mim é o Hannah ou Hannah, eu não sei como vocês vão querer, tanto faz, gente. O que importa é que ela é simplesmente uma personagem fenomenal. Então, a partir do momento em que a gente vai, eu pelo menos, para mim, é realmente a melhor parte é a dela, porque você vê ali como que ela é tão pacífica por fora, tão pacifista e por dentro ela está desmoronando. Mas uma das partes mais tocantes que eu posso dizer, que pelo menos para mim foi a do começo, a do Dan, porque o Dan simplesmente começa aqui, vamos começar em Nova York, nos anos 80, o Dan é homossexual, e eu acho que por muito, não vou falar nem tantos estudos, mas pela história que a gente conhece dos anos 80 nos Estados Unidos, e não só lá, mas em todo, né, o território global que a gente pode colocar, é a epidemia do HIV. Então o Dan vai viver essa fase da epidemia do HIV e como que isso de uma forma ou outra ajuda a definir com quem ele anda, o que ele é, com quem ele é, o que ele pode ser, ou quem ele quer ser, ou quem ele pode ser, ou quem ele não pode ser. Eu sei que ficou muito confuso agora, mas o Dan não é a mesma pessoa com a família dele como ele é com os amigos, entendeu? Então a gente vai ter bastante isso. O que eu posso falar sobre o livro é conflito familiar. Apesar de serem histórias passadas separadas, eles ainda têm contato e, obviamente, mantêm contato entre si. Só que o que passou para mim, eu acho que é... Sério, o que eu acho que é maestria da escritora, no caso da Anne, aqui esse vale eu ressaltar que é o primeiro livro da Anne que eu leio, tem vários outros já lançados, eu pretendo ler, eu preciso ler porque eu gostei muito da escrita. Para mim o final ficou devendo um pouco, sabe? Eu acho que aconteceu algumas coisas
fora do comum que não aconteceriam em outros locais, em outras histórias, mas eu tenho que parar para ver que isso daqui não é a vida real, apesar de descrever uma situação hipoteticamente real, mas simplesmente é um livro, é uma literatura, é uma ficção. Então, se tratando de uma ficção, a gente vai ter ali qualquer coisa, não é? A gente já leu coisa pior, gente. Não estou falando que é ruim, estou falando que, para mim, um leitor que ainda não era familiarizado com a obra da Anne, eu tive um certo estranhamento logo de começo, que logo depois foi aí repassado e me deu um desfecho final muito bom. Eu acho que um dos desfechos assim mais não tão conflitantes, mas aquecedores por um lado, porque se fala da desfeita, né? Não só desfeita quando alguém fala você fez desfeita para essa pessoa, mas você se desfazer de certas coisas na vida que você acha que às vezes não vai conseguir. E por mais que em alguns momentos tenha esse estranhamento em relação à personagem da mãe, você vai ver que, querendo ou não, a gente é essa mãe em algum momento das nossas vidas com a nossa família. Tanto com irmãos, ou com parentes, ou com primos, ou com até amigos, às vezes que são as famílias que a gente escolhe, né? Porque tem pessoas que não têm famílias por diversos motivos e a família dessas pessoas passam a ser os amigos. Então a gente vai ver que tem muita ligação assim do que a mãe faz e do que a gente poderia fazer na vida real também acaba fazendo. É um livro que vai tratar basicamente sobre dramas também. Não vai ter, vamos colocar uma lacuna de felicidade. Eu acho que toda vez... Isso vai parecer tão estranho, porque parece agora que todo livro que eu leio é drama ou simplesmente tristeza. Gente, não é. É porque eu acho que no meio da tristeza, se você souber procurar, você vai encontrar um estranhamento que se torna algo bom. Isso para mim, eu como leitor. Então você tem que realmente procurar ali de alguma forma ou outra, meio assim, difícil de achar, mas você vai conseguir achar. Mas é basicamente disso sobre que trata. Se eu contar um pouco mais de cada um, vai acabar sendo spoiler, e eu não quero dar spoiler porque é o típico livro que eu vou falar a verdade. O começo da literatura, da leitura dele, que começa aqui num condado de Clare, que é na Irlanda, nos anos em 1980. Então, o que acontece muito tempo, mas muito tempo eu não tinha lido uma abertura de livro tão boa, tão cativante. Isso daqui me lembrou um pouco A Cor do Leite, que eu não sei se vocês já leram, é narrado por uma criança, então você vê através dos olhos de uma criança aquilo, e a abertura do livro, para mim, é sensacional. A abertura de A Estrada Verde, para mim, ficou simplesmente muito, 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 muito boa, até muitas vezes ultrapassando algumas outras passagens, mas nada que faça ser ruim, nada que faça ser pior. Acreditem no que eu falo, não tem história ruim, não tem um momento ruim aqui, simplesmente são momentos de desespero que vai fazer você também ficar desesperado, mas ao mesmo tempo em que você se conecta com os 4 personagens, e acredite, por serem 4, você vai ficar, não, às vezes eu acho que eu não posso me conectar com os 4, você vai, a gente vai acabar invariavelmente conseguindo se conectar com os 4, e isso é maravilhoso, porque um pouquinho de cada um vai sobrepor o do outro, mas você vê que os 4 no final formam a cola, né, que poderia tentar manter essa família unida, e mais do que nunca a mãe, que é essa figura na nossa vida, desde, né, de Freud explica isso, mas é essa figura que muitas vezes, por mais boa que seja, é um pouco de drama, é um pouco ruim, ou às vezes por mais ruim que seja, ainda tem algum pouquinho de coisa boa, em alguns casos, não são todos, então vamos dar uma afastada disso. Mas a indicação desse vídeo, dessa semana, é isso. É A Estrada Verde, da Anne Enright. É realmente um livro muito bom. Histórias de drama familiar, história de dramas pessoais. Mas mais do que isso, eu acho que esse livro se trata de deixar ir, de deixar ser. De uma redenção que muitas vezes até parece ser forçada, mas no final você vai ver que foi necessária. Então, o que a gente tinha para esse vídeo dessa semana era isso. Para falar a verdade, vamos colocar um easter egg. A capa eu achei bem propícia para a história aqui no Brasil, certo? Trata-se realmente numa hora do texto, você vai ver que tem uma estradinha verde, que é por onde eles passavam, mas tem uma edição se eu não me engano, do Reino Unido, da Inglaterra, em que a capa são 4 crianças tomando sorvete. Eu vou tentar colocar aqui para vocês. Eu ainda tô péssimo com edição de vídeo, gente. Então, muitas vezes os vídeos estão sendo feitos de uma tomada só. Então, se eu conseguir colocar, vai aparecer aqui. Se não aparecer, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo embaixo, tá? Então, vocês vão conseguir ver. Mas para mim,
Eu acho que foi a primeira vez que eu não fiquei desejando muito ler o livro em inglês, que vamos colocar, a linguagem original da escrita, do que em português simplesmente pela capa. Eu acho que realmente dessa vez as duas capas fizeram jus ao nome, mas a outra capa traz uma coisa um pouco mais, vamos colocar, bucólica, né? Porque eles vivem no meio do campo, então tem essa coisa um pouco mais bucólica, essa coisa infantil, essa coisa quase que não com maldade, né? Inocente. Então é uma capa que foi muito bonita também. Esse livro, para falar a verdade, foi finalista em 2016, salvo engano, do Man Booker Prize, se eu não me engano, ou do National Book Award. Foi junto, concorreu até a propósito, junto com Uma Vida Pequena, que é um vídeo que a gente já tem aqui no canal, da Hanya Nagihara. Só que sério, entre Uma Vida Pequena, que é esse calhamacinho super pequeno, de 880 páginas somente, e a Estrada Verde, eu li a Estrada Verde logo após terminar Uma Vida Pequena, então é um conflito de ideias, mas ao mesmo tempo eu acho que às vezes a Estrada Verde com o que 600 páginas a menos conseguiu ser uma leitura um pouco melhor sobre o drama familiar do que Uma Vida Pequena, mas isso é minha opinião, né? Cada um vai ter a sua. Então, gente, leiam a Estrada Verde, se inscrevam no canal, deixem o like, e é isso. A gente se vê até o próximo vídeo do canal.